sofri um acidente de carro muito grave. E minha família, tava eu, o meu marido dirigindo e o meu filho dentro do carro. A gente não teve, assim, o meu marido não teve culpa nenhuma, foi um acidente causado, mas foi muito grave, enfim, teve fatalidades. No dia foi muito difícil, eu queria, tipo, abrir um buraco dentro da minha cama, me enfiar lá, ficar uma semaninha e depois sair feliz da vida pela minha irmã. Ainda eu era a única estilista, eu que comprava todos os tecidos, aviamentos, comandava toda a produção, desenhava tudo sozinha, assim, eu era completamente tudo sozinha. Lá de É muito engraçado a quantidade de mães que viram empreendedoras depois da maternidade. Eu vou trabalhar porque eu gosto. Mas você prefere... Eles já me perguntaram, mas você prefere trabalhar do que ficar com a gente? Falei, não, por isso que eu fico muito mais com vocês do que eu trabalho. Era uma ansiedade muito grande, eu não vivia nessa semana, assim, da semana das ligações do laboratório, você não vive, você vive pra esperar aquilo ali. Olá! Tá no ar mais um Mãe Tá Off. Não chorem, não chorem. Rúbia tá ausente de novo, mas eu vou explicar. A gente gravou os últimos 2 episódios no mesmo dia. Então não é que a Rúbia tá faltando, assim, né? Rúbia, cadê atestado? Não, é porque a Rúbia não veio um dia. E nesse dia que a Rúbia não veio, a gente gravou os 2 episódios. Mas se vocês estiverem com saudade dela, vocês podem mandar uma mensagem nas redes sociais, uma mensagem aqui no nosso vídeo do YouTube, falando que vocês estão com saudade dela e chamando ela de volta, tá bom? Enquanto isso, eu tô aqui segurando as pontas. Então, assim, tá com saudade da Rúbia, mas também não cuida com o que vai falar comigo, porque eu também tenho sentimentos, né? A gente vai tô com saudade da Rúbia, tira a Paola. Não, porque eu tenho sentimentos, tá, gente? Não façam isso. Se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, dá uma olhada em todos os vídeos que estão aí. Tem muito papo legal com outras mães, com especialistas, com mulheres bem legais. Então assistam tudo que a gente tem aqui. A gente tem também a nossa comunidade no WhatsApp, um grupo no WhatsApp. A gente tem um QR Code, nunca sei aonde tá o QR Code, gente. Essa parte da Rúbia eu me perco pra apontar. Mas tem um QR Code aqui, então aponta a sua câmera pro QR Code, entra no nosso grupo, eu tô no grupo, a Rúbia tá no grupo e a gente fala assuntos diversos. A gente fala do podcast, óbvio. Inclusive, convidada de hoje foi pedida no nosso grupo, sabia? A nossa convidada de hoje, recebemos pedidos no nosso grupo do WhatsApp e eu já mandei uma fotinho dela aqui no estúdio. Falei, olha quem tá aqui. Então, participem. O grupo, gente, é pra falar de tudo, né, de maternidade. Então, indicações, precisa de indicações, precisa de dicas. Lá é o lugar certo e a gente vai fazer trocas com vocês. Que mais tem que falar? Redes sociais, amaintaoff.podcast, siga a gente nas redes sociais. Lá também tem cortes, tem bastante conteúdo, memes, trends, porque a gente é muito da moda. Então, lá também tem conteúdo legal. E Spotify, se você tá escutando a gente pelo Spotify, por favor, clica ali nas 5 estrelinhas que tem em cima pra avaliar, porque isso aumenta o engajamento do nosso canal no Spotify. Gente, Rúbia, cadê você pra dividir tudo isso comigo? Pelo amor de Deus, que eu falo só a parte do YouTube, gente, eu fico confusa quando tenho que falar tudo. Credo, é muito recado que tem que dar. Convidada de hoje, ela é sócia fundadora da Le Clocher, que é uma marca de roupa feminina. Ela é influenciadora, mãe do Otto, de 6 anos, e o Tom, de 1. Gente, eu tava até agora tentando decorar o nome dela, então eu vou falar muito pausadamente pra não correr o risco de errar, tá bom? Então estamos aqui hoje com Luciana Hildebrand. Luciana, é isso? É isso. Diretamente de São Carlos para o Mãe Tá Off. Importada de São Carlos. Ai, eu tô amando. Deixa eu falar, eu sigo você nas redes sociais, eu acompanho você. Gente, eu adoro você. Ai, que bom. Não sei se você sabe, mas a gente é amiga, tá? Ai, eu sei. Verdade. Amei. Eu adoro seu conteúdo. Eu acho que você tem uma energia muito legal. E a minha irmã também. Minha irmã que sempre falava, leva a Luciana, leva a Luciana, leva a Luciana. Ai, gente, amei. E a gente hoje Adorei saber recebeu disso. mensagem no grupo com o seu link. As meninas sempre indicam alguém pra gente trazer e tal. E elas mandaram o seu link. Eu mandei uma fotinho aqui do estúdio. Com Já tô aqui. Falei, gente, olha quem tá aqui hoje. Amei. Não, e você sabe que quando a Mica divulgou que ela tinha vindo e tal, eu escutei o dela, escutei o da Beta, escutei o da Fran, o da Ju Ferraz. E aí, quando a assessoria me mandou o convite do podcast, tipo, eu não liguei que era o podcast que eu já assistia, sabe? Aí depois, falei, gente, eu amo esse podcast, como assim? Amei. Fiquei muito honrada de ter sido convidada. Que bom, a gente fica muito feliz mesmo. E adoro, assim, você já chegou numa... Tem gente que entra aqui,
ama todo mundo que veio mesmo. A gente teve muita sorte. Ninguém que veio aqui, sabe, tipo, essa pessoa, não. Todo mundo muito legal. Já passaram, sei lá, acho que mais de 80 mães aqui. E foi todo mundo mesmo muito legal. Mas é umas pessoas que entram, que você fala, gostei dessa energia, sabe? Gostei disso. O Santos bateu. Bateu, então, gostei bora conversar. disso. Ô, Lu, você tem o Otto e você tem o Tom. E eu estudei bastante sobre você, assim, eu te sigo nas redes sociais, mas é aquele conteúdo que aparece pra mim e tal. E quando a gente recebeu o seu nome, falou, ela vai. Eu comecei a olhar ali os seus destaques e praticamente estudei toda a sua gestação. E eu vi que na gestação do Tom, você demorou, tipo, 3 anos pra conseguir engravidar. O que aconteceu? Na primeira gestação, você já teve dificuldade ou não? Foi assim, pro Tom, pra engravidar da segunda vez, foi uma luta muito grande. Com o Otto, eu tenho uma má formação no útero, que na época eu achava que era útero bicorno, e aí depois de tanta investigação, a gente descobriu que ele era septado. Mas, na primeira gravidez, eu era mais jovem, assim, e eles falaram, tenta engravidar, se você não engravidar por 1 ano, daí a gente vai investigar. E eu engravidei, assim, não foi super rápido pra idade, por ser primeira gestação, mas quando eu tava no 11º mês de tentativa, eu engravidei do Otto. E aí, foi uma gravidez, assim, tranquila. Eles me falaram só que o risco era de ser prematuro. Eu consegui segurar até 35 semanas, assim, foi um prematuro, mas ele ficou bem, ele ficou na UTI 1 semana, mas assim, nasceu bem, foi tudo ótimo. E aí, quando ele fez 2 anos, eu falei, bom, vou começar a tentar engravidar do segundo, né? Tava corajosa. E aí, que o segundo não vinha nunca. Aí, eu tentei 8 meses natural, não veio, eu voltei pra médica. Eu falei, bom, vamos, sei lá, me ajuda de alguma forma. Aí, fiz coito interrompido, ou coito programado, que é quando a gente começa a aplicar um monte de injeção pra estimular a ovulação e tudo mais, e fazer, tipo, com dia, horário marcado, aquele estresse, né? Fiz mais um tempão isso, nada. Daí, a gente decidiu, então, fazer a primeira cirurgia Não, mentira. Pulei uma parte. Ela falou, então, vamos tentar primeiro a reprodução. E aí, eu fui fazer a inseminação, que é mais simples do que uma FIV. Foi, tipo, o primeiro passo. Daí, eu fiz a inseminação, falei, não, o jogo tá ganho, né? Então, agora, tipo, vou engravidar porque é o primeiro tratamento. E, assim, a infertilidade é um tabu na vida de muitas mulheres. Você nunca acha que vai acontecer com você. Eu escutava tantas histórias, assim, assistia tanta gente falando disso, mas, assim, fala de um jeito meio escondidinho ainda, né? De fato, um tabu. E eu falava, gente, tipo, achava que era uma realidade muito distante. E aí, na hora que começa a acontecer com você, até demora pra cair a sua ficha. Falei, bom, não tem um super problema, a inseminação vai super resolver. Ele coloca já lá o sêmen direto no útero e tô grávida, já me sentia grávida. E assim, a mulher é muito louca, né? Eu me sentia grávida, assim, eu tinha enjoo, eu não conseguia sentir o cheiro de café. Tudo que aconteceu na minha primeira gravidez, eu já sentia, assim, era tipo gravidez psicológica. E aí, não engravidei com a inseminação. Aí, então, a gente decidiu fazer a primeira FIV. E a primeira FIV, assim, eu nem imaginava como é que era. Porque, de novo, assim, eu nunca tinha estudado sobre esse universo, nunca achei que fosse passar por isso. E eu não tenho tantas amigas que tinham feito, ninguém muito próximo. Tinha e a Fabi que ia me explicando tudo, assim. Eu lembro que na primeira FIV, quando eu tava indo fazer a coleta, foi na véspera do meu aniversário, foi na véspera. E aí, a gente saiu pra jantar, ela falou assim, e aí, você tá preparada? Aí eu falei, tô, dela. Você sabe que você vai tomar anestesia e tudo mais? Eu, não, você jura que é tudo isso? Eu achava que era tipo, sei lá, exame de Papa Nicolau, sabe? Algo bem mais tranquilo. E aí, bom, passei pela primeira FIV, que é assim, é muito... Não vou falar pior, porque tem gente que tem que passar por isso e não dá pra falar que é algo pior. Ainda bem que a gente tem esse recurso, mas é muito difícil pra quem tá passando, assim. E as pessoas não entendem muito. Quem não passou por isso não entende o que é querer muito e não conseguir, ter que passar por tudo isso, tomar um monte de hormônio. O hormônio mexe com a cabecinha, eu ficava muito louquinha, assim, tipo, deprê, chorava. E tinha dia que eu ficava meio louca, assim. É uma bagunça. Bagunça é literalmente tudo. Falava, tá bom, mas é só uma, tem prazo pra acabar, eu vou engravidar agora e vamos. E aí, nessa primeira, eu não tive... Eu coletei um monte de embrião, aí coleta o sêmen do marido, coletei um monte de óvulos, coleta o sêmen do marido, vai pro laboratório pra fazer embrião. E aí, eu não tive nenhum embrião. Não se desenvolveu nenhum, é isso? Não formou embrião. Tipo, o laboratório vai te ligando a cada 2 dias pra falar, agora eles estão na fase tal, agora tá na fase tal. E aí chegava numa tal fase, que é tipo, depois de 7 dias,
que chama de blastocisto, e o meu não evoluía dessa fase. E aí eu não tinha nenhum embrião para congelar, para fazer biópsia, nada disso. E aí você começa a conversar com as pessoas, e aí as pessoas falam assim, mas tudo bem, você tem um monte de coisa congelada, daqui a pouco você tenta de novo. Não tinha nada congelado, entendeu? Não cheguei na etapa de ter para congelar. Então, assim, era difícil também de não ter pessoas para conversar, assim. Eu tenho 2 irmãs, que a gente é super próximas. E nessas primeiras, assim, eu nem contava. Eu só contei pra minha família toda que eu tava passando por tudo isso quando eu fui fazer a primeira cirurgia, que foi entre a primeira FIV e a segunda FIV. Eu fiz uma cirurgia no útero, daí assim, eu ia fazer cirurgia, né, entrar no centro cirúrgico e tudo mais. Aí eu contei, falei, mãe, pai, irmãs, vem cá, tá acontecendo tudo isso e agora eu vou fazer uma cirurgia. Você acha que não conta por quê? Porque você acha que talvez a pressão seja maior ou... Eu tava assim, tipo, não tem um problema ainda, tava me negando. Ok. E falava assim, eu não sei se eu quero ter o segundo filho, pra não virar uma coisa... Tipo, eu não queria querer demais, porque eu não sabia se ia ser possível. Sim. Então, assim, nem com o Otto, com meu filho mais velho, eu não falava assim, você quer ter um irmão? Todo mundo pergunta, né? As pessoas que encontram acabam que perguntam. E ele sempre falou que ele não queria, porque em casa a gente não falava disso. Eu não vou ficar alimentando que eu vou dar um irmãozinho pra ele, porque eu não sabia se ia dar. Sim. Eu muitas vezes achei assim, eu sempre tive fé e acreditava que eu ia conseguir, mas muitas vezes eu falava, gente, pode ser que não. Tipo, você dá aquela bambeada, sabe? Então eu não falava muito disso. E aí a primeira FIV deu errado, e aí, tipo, a primeira e a segunda foram as piores. A terceira eu já tava assim, tipo, já fui esperando o pior. A primeira eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu nunca escutei uma FIV que não deu certo. Assim, a maioria das pessoas faz uma FIV e, tipo, engravida, e já tem o embrião. Pode ser que na hora de transferir, sim, não vinga de primeiro, mas aí você tem congelado, e aí você coloca o segundo e terceiro, e uma hora dá certo. Mas, assim, parar ali onde eu parei, eu nunca tinha escutado alguém que não tinha feito embrião. E é muito intrigante, porque os médicos não sabiam explicar o porquê que eu não tinha embrião. Assim. Isso não necessariamente tinha relação com o problema do seu útero? Zero. Tá. Zero. Inclusive, com o útero que eu tinha... Eu falo que eu tinha porque eu fiz cirurgia e mudei, né? Mas com o útero que eu tinha, eu engravidei natural do Otto. Então, isso não é um impeditivo. E aí, na primeira vez, podia ter sido, estresse, porque, assim, de fato, os hormônios me deixaram louquinha. Então, estresse, não tava num dia bom, às vezes acontece, mas é mais normal acontecer com mulheres mais velhas, que daí a qualidade do óvulo não é uma qualidade muito boa, e aí não forma embrião. Mas, assim, eu não tinha nada, nenhum indício, ninguém tinha levantado essa hipótese de que isso poderia acontecer comigo. Então, assim, o tombo foi bem grande nessa primeira. Aí, pra segunda, eles falaram, bom, já que a gente vai fazer a segunda, vamos já tirar esse septo e... Pra dar mais chance, pra daí, na hora que for colocar, esse septo não atrapalhar. Tá bom, então daí eu fiz a primeira cirurgia do útero, que é pra tirar esse septo, e aí fui pra segunda FIV. Aí eu fui, assim, mega confiante, né? Porque daí eu também dei um intervalo entre os dois, tentei natural. Nos intervalos eu tava sempre tentando natural. O intervalo nunca era, tipo, tô de férias, não vou pensar nisso. Você não para de pensar. E aí... Eu viajei, programava para viajar na semana fértil, fiz de tudo, assim. Fiquei uns 6 meses tentando natural, me preparando, então, para a segunda FIV, recuperando da primeira cirurgia e me preparando para a segunda FIV. E aí, fui para a FIV e, de novo, foi assim, idêntico. De novo, eu não tive nenhum embrião. Como que é o processo da FIV? Que você falou, eu não sabia também, é anestesia geral, não? Não é anestesia geral, é uma sedação, né? Tá. Assim, você apaga tudo no completamente. Mesmo dia? Você faz tudo no mesmo dia? Você coleta no mesmo dia? Você coleta E aí eles juntam ali no potinho, tudo no mesmo in vitro, né? Exatamente, é tudo no mesmo laboratório. O Aron vai, colhe o sêmen e eu faço a retirada dos óvulos e aí fica ali. Aí depois de 10 dias eles falam se você tem o embrião para congelar ou não. E aí, no 7º dia, eu já parava. E aí, assim, a cada 2 dias, o laboratório liga com horário marcado. É sempre 9 horas da manhã. Eu não saía da cama até as 9 horas da manhã, esperando a ligação deles. Daí, ele ligava, daí assim, no primeiro dia, coletei... E assim, eu sempre coletei números bons. A gente nunca fala de números de óvulos, porque as pessoas ficam se comparando. Mas assim, eu coletava números bons, eram ótimos, era uma super comemoração. Aí, no 2º dia, perdeu 3. Aí, depois, perdeu 2. Aí, depois, no fim, não sobra nenhum. Então, era uma ansiedade muito grande. Eu não vivia nessa semana, assim, da semana das ligações do laboratório. Você não vive, você vive pra esperar aquilo ali. E aí, onde que eu tava? Na segunda FIV. Aí, fui pra segunda FIV, com a mesma equipe e tudo, e, de novo, não deu certo. Aí, eu falei, bom, agora,
eu preciso, sei lá, fazer outra coisa. Assim, eu adoro a médica, não tem nada de errado com a equipe, mas eu falei, eu vou mudar tudo. Sabe quando, assim, ninguém tem uma explicação do porquê isso tá acontecendo? Eu não sou super velha. Assim, não tinha muita explicação. Eu falei, vou mudar tudo pra ver, assim, agora é detalhe, sabe? Mudei laboratório, mudei médico, mudei a época de fazer, mudei tudo. Fui fazer a terceira FIV com uma outra equipe. De novo, aí eu dei um intervalo, falei, porque daí o estresse também, ele influencia muito. E eu tava numa época de muito trabalho, com criança em casa, tentando dar conta de tudo de todos. Eu esperei uma época, assim, que eu já tivesse entregue coleção, sabe? Que eu ia estar mais focada nisso pra fazer com muita calma. E também deu errado. Dessa vez, teve um detalhe que foi diferente. E aí, assim, era um detalhe pra se comemorar, mas depois o tombo é ainda pior. Porque daí eu tive um embrião. Um único embrião. De todos aqueles óvulos que eu coletei, um passou dessa fase que não passava nunca. E aí, como era, assim, devido ao histórico, eles falaram, vamos fazer a biópsia para não colocar um embrião que pode ter alguma coisa, e aí eu vou, ou vai fazer a transferência e não vai pegar, ou de repente acontece um aborto porque o embrião não estava saudável. Aí foi para fazer a biópsia, daí veio o resultado da biópsia, que era uma menina. Mas assim, tinha alguma anomalia, que eu não lembro exatamente o nome, que era um nome comprido e bem diferente. Tinha uma anomalia e não era compatível com a vida. Então, eu não pude pôr. Então, assim, eu comemorei super quando eu tive um embrião. Aí, manda pra biópsia, e aí veio o resultado da biópsia de que não era compatível com a vida. Daí eu falei, cara, tipo assim... Eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia pra onde ir, não tinha mais o que mudar, eu já tinha... E nesse meio tempo, assim, nesses intervalos, eu tô simplificando a história toda, né? Foram 3 anos. Eu acho que eu conversei com uns 15 médicos diferentes. Alguém falava assim, não, porque eu tenho um médico maravilhoso, com uma amiga, aconteceu isso. Todo mundo tem uma história, assim, bem complicada também pra contar, de alguém que conhece. Eu conversei com muitos médicos, assim. Eu rodei essa São Paulo inteira, atrás de médico, conheci todas as clínicas. E aí aconteceu isso. Daí eu falei, gente, agora assim, não sei o que eu faço. E aí eu tenho uma médica, a minha médica mesmo, assim, médica da vida, que fez os meus 2 partos. Ela não faz reprodução, mas ela ia me acompanhando, eu ia contando tudo pra ela ia me aconselhando. Ela falou, Lu, agora... E ela que fez as minhas 2 cirurgias no útero. Eu falei, contei da primeira, daí a segunda foi depois disso. Aí me perdi um pouco na linha do tempo. Aí ela falou o seguinte, vamos fazer algo, vamos pensar fora da caixa, assim, da medicina tradicional, você já fez praticamente tudo que podia ser feito, com tempo, com cautela, com qualidade, assim, agora a gente vai fazer mais do mesmo. Tem alguma coisa que a gente não tá vendo. E aí ela me indicou uma outra médica, e ela me deu uma brifada, assim, ela falou, olha, é uma médica que ela pensa fora da caixa, é tipo uma... Ela não fala de medicina integrativa, ela fala fertilidade funcional. E aí ela me revirou de cabeça para baixo, assim, aí é detalhe do detalhe do detalhe. E ela fez uma dieta, assim, basicamente, o que ela fez, que eu acho que mudou muito, e no final, vou contar o final da história feliz já, né? Eu engravidei natural depois de tudo isso que eu fiz. Ela mudou horário de dormir. Eu sempre dormi cedo, então ela me dava horário pra dormir. O meu marido virou, tipo, militar do lado de casa. Dava 10 horas da noite, ele apagava tudo, tirava o celular da minha mão, hora de dormir. Então, assim, eu comecei a dormir mais cedo, praticar muito mais atividade física. Ela cortou 100% o glúten da minha alimentação. E eu, assim, nunca soube... Eu não sou celíaca, né? Nunca soube que tinha intolerância a nada. Mas ela fez milhões de exames. E ela falou, corta o glúten. Eu cortei. Parei de beber. Assim, nunca bebi demais. Mas, assim, aquela bebida que a gente dá de final de semana influencia. Parei de beber. Aí ela deu um monte de suplementos, né? E ela falou que, quando ela colocou o ultrassom, né, e viu meu útero, ela falou que ficou uma sineque ali, que é como se fosse uma queloide na hora de cicatrizar da última cirurgia. Pediu pra eu refazer essa cirurgia também. Aí eu refiz a cirurgia pra tirar essa sinéquia e fiz tudo isso que ela falou. Eu saí de lá, eu confesso, que eu falei assim, tipo, pro meu marido, na hora que a gente saiu, eu falei, viu, assim, adorei, mas não, assim, parecia uma bruxaria, assim, falava, eu quero algo mais palpável, sabe? Assim, eu sou ariana, precisava tipo, 2 mais 2 é igual a 4. Alguém que falasse, faz isso que você vai engravidar. Era tudo uma hipótese. E aí ele olhou pra mim e ele falou, E olha... uma mudança brusca, né? Brusca, assim, que exigia muito de mim. Aí ele falou assim, tudo o que a gente podia fazer, a gente fez. Agora, não dá pra gente fazer nada, porque assim, também a FIV começou a virar, é uma questão financeira, é muito caro. Eu já tinha feito 3 num intervalo, assim, de 2 anos. Ele falou, a gente não vai fazer outra agora, porque a gente tá rasgando dinheiro, a gente tem que parar e vamos fazer o que tá ao nosso alcance. Então, assim, a gente tem 2 opções, ou não fazer nada, ou fazer tudo isso que ela tá falando pra gente fazer. Então, nós vamos fazer. Falei, tá bom, vou fazer.
E aí eu fui fazendo aos poucos, assim, o glúten era mega difícil, daí eu não tirei. Aí na segunda, quando eu voltei no retorno, ela assim, é pra tirar o glúten, me deu a maior bronca do mundo. Aí, bom, resumindo, eu fiz 3 meses de tudo isso que ela fez e engravidei natural. Agora, o que foi? Tipo, se foi a cirurgia, se foi tudo isso que ela falou, se foi o conjunto de tudo, não sei explicar, mas engravidei natural. E aí, o que eu acredito muito foi que também teve uma grande virada de chave nesse meio tempo. Nesses 3 meses que eu tava fazendo esse tratamento com essa médica nova, eu sofri um acidente de carro muito grave. E minha família, tava eu, o meu marido dirigindo e o meu filho dentro do carro. A gente não teve, assim, o meu marido não teve culpa nenhuma, foi um acidente causado, mas foi muito grave, enfim, teve fatalidades. E foi um trauma, assim, muito grande na minha vida, que desde a hora que aconteceu, assim, depois eu paro pra pensar, tiveram muitos detalhes, assim, que na hora a gente falava, nossa, que sorte que a gente teve aqui, que coincidência que aconteceu isso. E na verdade não foi isso, assim, foi tipo Deus cuidando no mínimo detalhe de tudo que aconteceu naquele dia e depois. E aí, assim, parece que assim, virou mesmo uma chave na minha cabeça, assim, tipo, que fé que eu achava que eu tinha, que na verdade não era uma fé, assim, a fé que eu tenho hoje é incomparável com o que eu achava que eu tinha antes. Então, assim, esse acidente foi bom porque daí, eu aprendi da dor, a de fato entregar. Confiar. Assim, entregar mesmo na mão de Deus. Aí, assim, a minha reza antes era diferente. Na hora que eu pedi, eu falava, Deus, eu quero muito, muito, muito. Tipo, o que tá acontecendo? Por que todo mundo... E assim, aquela coisa, né, que todo mundo fala. Todo mundo engravidou nesse meio tempo que eu tava tentando engravidar. E não é todo mundo assim, é a amiga, a que trabalha junto. Não. Eu tenho 3 cunhadas. As minhas 3 cunhadas engravidaram. Eu tenho 2 irmãs. As minhas 2 irmãs engravidaram. Uma ainda engravidou, assim, sem querer. Sabe? Escapou. E engravidou sem querer. Então, assim, a minha família inteira grávida. Todas as minhas amigas grávidas. E eu assistindo tudo aquilo, eu falava, Deus, o que tá acontecendo? O que eu tenho que aprender com tudo isso? Então, assim, tinha épocas meio revoltadas, sabe? E aí, depois que aconteceu isso, eu falei, gente, Deus tá aqui, assim. Ele me provou em vários, assim. Um dia eu preciso parar pra contar só desse acidente, porque foram, assim, muitos detalhes. Ele me provou que ele tava do meu lado, cuidando de mim, do meu marido e do meu filho. Ele tava ali naquele dia, assim. Pra você ter uma noção, assim, eu não chorei, assim. Eu vendo tudo aquilo, eu não escorreu uma lágrima do meu olho. Eu fiquei ali com meu filho, passando calma pra ele, tentando não deixar ele ver tudo aquilo que tava acontecendo. Parecia que eu tava, assim, tipo... Não era eu naquele corpo, sabe? Eu tava numa calma, assim... Ou era, mas guiada. Guiada. Sim. Tipo, ele tava ali cuidando de tudo. E aí, eu mudei a reza, eu falei assim... Tá bom, eu entendi que você tá aqui, que você tá olhando, que você tá fazendo o melhor pra mim. Então, que seja da sua vontade, no seu tempo. Eu não vou mais brigar. Eu tô aqui fazendo essa dieta que essa médica doidinha mandou eu fazer. E eu tô aqui. A hora que você quiser é no seu tempo. E eu agradecia por tudo, porque daí eu também entendi que eu tenho que agradecer e parar de pedir um pouco. Agradecia e engravidei natural. E assim, no dia que eu peguei a gravidez, assim, aí eu achei que eu tava louca mesmo, porque várias vezes eu achava que eu tava grávida e não tava. E aí eu tava vendo no teste que eu tava grávida, eu não acreditava que eu tava grávida. Era assim, era de arrepiar, juro. Foi de arrepiar. Mas você sabe que as pessoas falam muito, né? Você tem que parar de... Quando você relaxa que você engravida. E aí você até comenta, né? Você fala assim, gente, quem quer muito, não para de pensar no processo. Não relaxa, porque tá o tempo todo meio que vivendo pra aquilo. Então não para de pensar. Mas eu acho, agora ouvindo você falar, eu acho que assim, talvez... Não sei se relaxar é a palavra, mas eu acho que você deixou de fazer isso ser... Como é que eu digo? Não é uma obrigação. Mas você entendeu? O foco principal. Não é nem o foco principal, mas assim, você delegou, entendeu? Você falou assim, bom, tá bom, eu já entendi. Se for pra ser, vai ser e vai ser quando... Então, assim, você deu uma relaxada. Mas você sabe que, assim, ao longo do tempo, eu falava assim, não quero mais pensar nisso agora. Não vou e vou ficar, tipo, eu não quero nem tentar e nem saber quando eu tô no período fértil, deletava o aplicativo, fazia viagem, assim, sem programar a semana, nada disso. E eu achava que eu tava, tipo, relaxando, me dando umas mini férias, mas não era. Tipo, eu só parei mesmo e relaxei. Não sei também se relaxar é a palavra certa, mas assim, parei de viver pra isso depois do acidente. E aí veio. Mas assim, como é que você fala pra pessoa que quer muito, tipo, relaxa? Eu não tenho coragem de falar. E quando as pessoas vêm, assim, depois disso, né, que eu abri, eu contei no meu Instagram, tudo mais, muitas mulheres que sofrem com a infertilidade vêm conversar comigo, pedir indicação de médico, disso, daquilo, e conversar mesmo,
Porque é difícil, assim, e é uma dor muito silenciosa, porque você não tem muita gente pra conversar, assim, você conhece poucas pessoas que falam sobre isso. Então, virou um canal aberto no meu Instagram, as pessoas vêm e eu converso muito no direct. E quando eu recebo uma mensagem assim, tipo, eu não respondo na hora, porque às vezes eu tô no meio do trabalho, você responde meio de qualquer jeito, sabe? Eu guardo, eu falo, na hora que eu tiver calma, sentada, eu vou escrever pra ela. E aí eu escrevo, tipo, textões Sim. mesmo, sabe? E aí a dica que eu dou, assim, o conselho que eu gosto muito de dar é pra ter força pra continuar. Porque, não, assim, é muito difícil desistir. Se você desistir, talvez você não engravide. Se eu tivesse desistido na primeira FIV, tipo, eu não teria chegado nessa médica que falou pra eu refazer a cirurgia, que me tirou tudo isso, que fez esse tratamento. Sabe, assim, então, eu acho que tem que ter força, perseverança pra continuar até você conseguir. Mas também tem isso, né? Você tem que relaxar, mas tem que relaxar tentando, porque... Você tinha um limite? Tipo, ai, até aqui eu vou, depois disso eu não Putz, eu consigo falava mais. que eu tinha, sabe? Eu falava que eu ia fazer 4 FIVs, eu tinha mais uma pra fazer, que seria a minha última. Mas eu não sei, se eu chegasse lá, eu não ia... Não sei, porque assim, eu queria muito ser mãe de... Assim, eu venho de família grande, né? Eu tenho 2 irmãs, meu marido tem 3 irmãos, eles são em 4, nós somos em 3. Eu adoro, tipo, casa cheia. Eu queria muito... E assim, a melhor coisa da minha vida são as minhas irmãs. Assim, é um amor... Você tem irmã também, né? É um amor que, assim, eu não sei explicar. É muito diferente, tipo, de uma melhor amiga, sabe? Eu queria muito que meu filho tivesse isso, pra dividir a responsabilidade, enfim, queria muito que ele tivesse isso. Então, eu queria muito dar um irmão pra ele. Eu não ia desistir. Aí as pessoas também sempre perguntam, que é um assunto que, assim, eu não sei nem falar muito sobre isso, se eu adotaria. Eu nunca cheguei a pensar nisso, assim, não parei pra considerar, sabe? Eu acho que tem vários fatores, nunca parei pra considerar mesmo isso, porque eu acreditava que eu ia conseguir, que eu ia, tipo, até o fim. Eu acho que eu falava pro meu marido, não, 4 FIVs é meu limite, só pra ele parar de Sim. ficar na minha orelha. É isso, né? Tem um lance financeiro aí que você estava falando. Que é muito o processo importante. Não é caro, o processo não é barato, Meu, né? não é barato. É um processo caro que não é garantido. Então é isso, é um investimento que você paga ali, você não tem certeza se vai dar certo. Fora esse lado, vou chamar de físico, né? Que hormônio, medicação, os próprios procedimentos, né, físicos e tal, assim, que é, sei lá, um pouco mais invasivo, enfim, tem um lado psicológico, né? Então, assim, você estava falando disso de ser meio solitário. Você acompanha a Mariana Rios? Sim. Você viu o que ela tá fazendo agora? Ela tá fazendo vários vídeos, ela né? tá fazendo tipo um documentário, né? Porque ela também tá tentando engravidar e não tá conseguindo. Você acha que hoje fala-se mais sobre isso? Acho que fala-se mais sobre isso. E acho muito bom. Porque, assim, você tem que ficar buscando informação. Eu mesma não sabia como que era, tipo, o processo ali, o simples processo Sim. de ir fazer uma coleta. E hoje em dia, eu vejo, assim, tantas meninas novas e aí vão, tipo, já vou coletar e vou deixar congelado. Às vezes sem muita necessidade. Eu falo, tipo, tá, por um lado é legal, mas eu imagino, na minha, assim, coitada, ela não sabe o que ela vai passar. Tá bom, é um mês, mas assim, às vezes para outras pessoas é mais leve. Para mim, foi muito pesado, assim, o hormônio mexeu demais comigo. Eu ficava, assim, doidinha. E assim, acho que se eu pudesse parar, bom, esse mês eu vou fazer a coleta, eu vou parar tudo e vou fazer isso. Se eu ficar doida, eu vou ficar doida trancada no meu quarto. Não, eu tinha que trabalhar, eu tenho um filho. A vida continua acontecendo e você tem que fazer caber ali na sua rotina e lidar com tudo junto, sabe? Sim. O Otto percebia essa movimentação em casa, sim ou não? Não, porque ele, assim, eu fazia tudo aqui em São Paulo, então eu saía de casa, como eu vinha toda semana pra trabalhar, eu vinha pra isso, então ele não via muito. O que ele percebeu mais eram as cirurgias. Porque daí, quando eu ficava mais dias aqui em São Paulo, ficava 2 dias internada, depois eu não podia ir embora, eu ficava aqui. Então, eu vinha, minha mãe, a babá vinham junto, e a gente ficava aqui em São Paulo a semana toda, porque daí eu ficava 2 dias no hospital, aí depois eu ia pro hotel, ficava com ele. Então, eu ficava meio de repouso, daí, tipo, eles iam passear e eu ficava no hotel. Então, ele percebia, tipo, que tinha algo acontecendo. Eu falava sempre que eu tava, tipo, arrumando um probleminha dentro da minha barriga, e explicando dessa forma. Nunca falava que era pra tentar engravidar, isso ele nunca soube. Tá. E o relacionamento? Porque a gente fala muito, né? Eu vejo muito mais, normalmente, não sei se é porque eu converso com as mães, né? Mas quando alguma mãe traz essa história, a gente vê que o foco é sempre muito maior da mãe, sabe? Assim, é sempre a mãe que tá meio que disposta a fazer tudo, né? Como é que ficou o relacionamento nisso? Até nesses namoros programados, né? E viagem ali no período fértil. E eu vi você falando, agora você ainda falou, né? Que alguns meses você dava umas... esse mês cansei, não quero. Mas, assim, você fala que praticamente os 3 anos era, assim, todo mês, assim, Sim. Você bitolada naquilo e vamos. Como é que fica um relacionamento, sabe? Nisso?
Olha, é um saco ter que fazer com dia e hora marcada, mas assim, bora lá, entendeu? Faz parte do processo. Eu não tenho um A pra reclamar do meu marido, assim, ele foi mega parceiro, mega, 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 assim, super entendeu. Quando eu ficava realmente, assim, doidinha por conta dos medicamentos, ele teve, assim, que triplicar a paciência dele. E ele tava sempre ali do meu lado, ele me acompanhava em todas as consultas, assim. E se era cansativo pra mim, pra ele era muito mais, né? Mas a vontade e a garra é diferente. Tipo, ele, óbvio, ele sempre quis também ter mais um filho, dar um irmão pro nosso filho, mas ele tinha ele tinha um limite antes, assim, Sim. tipo, porque a gente literalmente parou. Como a FIV era muito cara, assim, a gente não conseguia fazer todas as viagens que a gente queria fazer, a gente não consegue fazer todas as mudanças na nossa casa que a gente queria fazer. Eu parei tudo, eu não sonhava em mais nada, eu não quero nada, eu só quero fazer FIV. Ele não, tipo, a vida tinha que continuar, entendeu? Se dá pra fazer uma agora, senão a gente faz uma o ano que vem. E eu tava com pressa, tipo, não, o ano que vem eu já tô mais velha, vai ficar ainda mais difícil, sabe? E aquela dor que eu falo que é uma dor solitária, até com o marido é difícil de conversar, porque assim, eu não consigo explicar nem pra ele o tanto que eu quero. E o tanto que eu quero é diferente do tanto que ele quer. Ele queria muito também, mas o meu muito é outra escala, entendeu? É muito diferente. Então é algo que às vezes assim, ele falava assim, meu, você tá monotemática. Eu falava, eu sei, eu tô monotemática, mas assim, eu só penso nisso. Por isso que assim, é difícil. E só entende quem de fato tá passando. É inexplicável. Sabe aquele amor de mãe que a gente fala, é só quando você vira mãe que você entende? Só quem passa por isso entende a dificuldade. Porque, assim, é difícil de todos os âmbitos. É difícil a parte física, é difícil a parte emocional, é difícil a parte com o marido. É tudo difícil. E deixa eu perguntar outra coisa. Posso usar o termo tentante? Já veio gente aqui que fala, eu não gosto do termo. Não, mas Tá, mas eu vou falar pra ser mais fácil, Sim. tá? Quando uma tentante, né, tá tentando engravidar, e é isso que você falou, minha cunhada engravidou, minha irmã engravidou, minhas cunhadas engravidaram, minhas irmãs engravidaram. Como é que lida com isso? Elas tinham um tato, assim, do tipo, cara, como é que eu vou avisar a Luciana que eu engravidei? Tipo, sabe? Você acha que tinha isso ou não? E você, nesse papel de tentante, tipo assim, como é que é o ideal para as pessoas em volta reagirem a isso, sabe? Porque acho que tem uma certa culpa das outras pessoas, tipo, ela tá tentando e eu engravidei, e agora? Como é que faz com isso, sabe? Você sabe que eu não pensava que as pessoas sentiam essa culpa e esse dedo pra vir falar comigo. Mas depois que eu engravidei, assim, umas 10 pessoas vieram falar comigo, assim, Lu, e você não imagina como foi difícil pra eu te contar que eu tava grávida. Tipo, uma super amiga, uma cunhada, uma das minhas irmãs. Assim, todo mundo ficava, assim, com esse dedo. E eu falava, gente, tipo, mas não. Porque na hora que a pessoa vem contar, eu, assim, genuinamente, eu sentia uma felicidade enorme, parabenizava, que demais. Mas na hora que eu ia ali, tipo, conversar com o cara lá de cima, eu falava, tipo, por que todo mundo e eu não? Mas nada, assim, não conseguia sentir absolutamente nada de ruim, negativo pela pessoa que engravidou na minha frente, até porque a vida de todo mundo tá acontecendo, né? E, assim, zero mesmo problema com isso. E teve até uma história engraçada. Essa minha irmã que engravidou sem querer, é a minha irmã mais velha. Ela me ligou pra contar, ela me ligou por vídeo, num dia que foi o dia que eu soube que a minha última FIV tinha dado errado. Eu tava assim, ó, no quarto, escuro, depressiva, chorando. E ela me ligou por vídeo, eu respondi pra ela assim, Fer, eu não quero te atender agora. Porque minha mãe tinha me ligado um pouco antes e viu que eu tava chorando. Daí o que eu imaginei? A fofoqueira da minha mãe mandou no grupo com as minhas irmãs. E elas estão me ligando pra me consolar. E eu falei, eu não quero atender agora, não vou te atender agora, manda escrito. Ela me mandou, eu tô grávida. Eu falei, puta que pariu, ainda bem que eu não atendi, sabe? Sim. E aí ela falou, você não sabe o que aconteceu, eu engravidei sem querer, nananã, e tô grávida, tipo, feliz da vida. Deu, ainda bem que é texto. Daí eu mandei uma mensagem pra ela, feliz da vida e tal. Daí o meu marido chegou em casa, você não vai acreditar, eu. Aí ele, o quê? Eu falei, a Fernanda tá grávida. Daí, tipo, no fim virou uma piada, entendeu? Mas assim, no dia foi muito difícil. Eu queria, tipo, abrir um buraco dentro da minha cama, me enfiar lá, ficar uma semaninha e depois sair feliz da vida pela minha irmã. Mas é isso, assim, tipo, a vida das pessoas estão acontecendo, ninguém vai parar a vida por causa de mim, né? Tipo. Sim. Daí você engravidou. Você acha que a gestação e até hoje o pós, né? Ele tá com um aninho. Você acha que é diferente? Tipo assim, gente, eu trabalhei tanto pra conseguir. Cara, agora isso aqui ninguém estraga. O seu cuidado na gestação, o seu medo na gestação era maior ou não? Era, assim, no começo, muito maior. Tá. No começo, todo mundo fica com um pouco de medo na gravidez, mas, assim, a do Tom, eu tinha assim, medo de fazer xixi.
todo o xixi durante a gravidez dele. Sabe quando você, tipo, você olha, assim, pra ver se não tem nada, não tem um sangramento, nada? Assim, eu tinha muito medo. E aí, com ele agora, parece que, assim, é uma conquista tão grande eu ter conseguido, depois de ter tido todo esse esforço, que, não sei, assim, só de falar dele me emociona, assim. Eu acabei de fazer o aniversário junto com o batizado dele, e foi difícil de, sabe, de ir nos stories e falar, e no dia mesmo, todo mundo que vinha me dava parabéns, assim, é um parabéns diferente, sabe? Tem um tempero diferente. Eu acho que com o tempo, talvez, eu, assim, vou acostumar e vai ficar igual. Mas eu até conversei com uma seguidora que me falou assim, Lu, eu também, assim, demorei 5 anos pra conseguir engravidar da minha terceira filha. Ela já tem 2. E ela falou, é diferente e não passa. As filhas dela já são, tipo, adolescentes. Ela falou, não passa, porque é algo que, assim, era inatingível, sabe? Tipo, e por muito tempo eu achei que fosse impossível. E agora ele tá aqui no meu colo. Então, assim, assim, até quando eu vou agradecer por ele, todo dia eu faço ele dormir no colo. E aí eu tô ali, eu começo a agradecer, eu falo, Deus, assim, não acredito, não consigo reclamar, sabe? Vai ser sorte, né? Vai fazer coisa errada, não vai brigar. Vai ser mais mimado do que já é. Gente, que beleza, né? Vai ser o vidão dele. Vidão. E o Otto, que daí você engravidou, aí quando você foi contar pro Otto, o Otto não tava muito afim de ter irmão. Teve isso? Não, quando eu engravidei, eu falei, bom, agora bora tocar nesse assunto com esse menino, né? Porque eu nunca nem toquei nesse assunto. Daí a gente começou, filho... O que você acha da gente ter irmãozinho? Ele não quero. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu fiquei, tipo, uma semana falando todos os dias. E ele, não quero. E aí, coincidiu da gente ir passar um final de semana no sítio da Fabi. Quando você fala Fabi, só pra... É a Fabi Justus, que é sócia da Le Clocher. Isso, né? Tá. Fui passar um final de semana no sítio da Fabi. E eu já tava grávida, contei pra ela, falei, mas assim, o Otto não sabe ainda. E ele fala que não quer de jeito nenhum. E aí lá, a gente ficou, tipo, Otto, olha que legal teu irmão. E as meninas, né, a Fabi tava grávida. E elas são 2, elas são gêmeas. Então, a gente ficava toda hora, olha que legal, quer ter um irmão. Olha como elas brincam junto, nananana. No final do feriado que eu passei lá, ele já tava assim, legal teu irmão, né? E a Fabi tava grávida, e a gente falando que ia ter mais um, que quanto mais irmão, mais legal. E aí ele começou, tipo assim... perguntar, mamãe, mas o que a gente precisa fazer pra ter um irmão? Eu falei, olha, a gente precisa pedir muito pro Papai do Céu, pra ele colocar um bebezinho na minha barriga. Vamos começar a pedir, então? Ele falou, vamos começar a pedir. Daí, todo dia a gente reza à noite, nós 3 juntos, e a gente pedia, Papai do Céu, coloca um bebezinho na barriga da mamãe, eu quero ter um irmãozinho. Aí eu deixei ele, tipo, uns 15 dias ficar pedindo, pra ele acostumar bem com a ideia. E aí, um dia, a gente tava aqui em São Paulo ainda, no hotel, comprei o teste. Eu falei, filho, vamos fazer o teste, então, porque eu tô achando que o Papai do Céu deu um irmãozinho pra gente, vamos fazer um teste? Aí eu expliquei pra ele como é que faz o teste. Eu falei, se aparecer a carinha feliz aqui nesse palitinho que eu vou fazer o xixi, a gente tem um irmão. Você vai ter um irmão. Se não, a gente tem que continuar pedindo, porque daí uma hora vem. Aí fiz, aí eu dei o teste na mão dele, ele ficou ali olhando. Na hora que ele viu o resultado dele, mamãe, você tá grávida. E eu gravei, isso é muito fofo. Tá lá no meu Instagram. E aí ele ficou feliz da vida. E depois ficava na dúvida, é menino ou menina? E ele só falava que ele queria menino, não queria menina de jeito nenhum. E aí deu um menino, e aí foi... E como é que é, por exemplo, você sentiu diferença, por exemplo, falando de puerpério, você sentiu diferença, por exemplo, do Otto pro Tom? Até ainda nesse sentido de tipo, ok, desejou muito o Otto também, mas assim, na dificuldade que foi de engravidar do Tom, eu falei brincando dele não levar bronca, né, quando ele foi maior e tal, mas você sente isso, por exemplo, eu tô... Gente, sei lá, eu tô exausta, porque essa noite foi super puxada. Você sente que você limita a sua exaustão, as suas reclamações por causa disso, ou não? Tipo, nossa, eu tô exausta, mas não, pelo amor de Deus, eu não vou reclamar disso aqui não, porque eu queria muito. Você sente isso ou não? Acho que não, mas os 2 puerpérios foram muito diferentes, porque eu tava em fase de vidas muito diferentes. Quando eu tive o Otto, assim, a Le Clocher era muito menor e muito mais em cima de mim. Eu fazia tudo, eu tinha nenhuma funcionária na época, eu fazia tudo muito sozinha, a empresa dependia 100% de mim, então assim, eu não tive muita chance de puerpério. O Tom ficou o Otto, que é o meu primeiro filho, ele ficou na UTI uma semana, e eu fiquei uma semana na UTI amamentando, e tipo... tinha que responder o celular, virou meio parte de mim, assim. Do mesmo jeito que eu respondia a minha mãe, respondia uma amiga, eu tava ali respondendo o cliente. Não dava pra parar, sabe? Então, eu não tive muita chance de ficar ali sofrendo aquele puerpério, reclamando de dor e não sei o quê. Não tive, assim. Foi muito, tipo...
turbulento, tudo acontecendo, não dava pra parar. Do Tom já foi um cenário completamente diferente. Eu tive a chance de ficar em casa exclusivamente com ele, já tinha mais ajuda. Então foi um puerpério que eu senti um pouco mais. Mas não sei se tem muita diferença, porque foi uma gravidez mais assim, lutada, né? Sim. A Lê Clocher, ela nasce em que momento? A Lê Clocher nasceu em 2013. E eu engravidei do Otto em 2017. Já tinha bastante tempo Já de Clocher. tinha, mas era ainda muito menor do que é hoje. Você fez moda, alguma coisa assim? Não, eu fiz administração de empresas. Tá, e da onde veio a Lê Clocher? Eu queria ter feito moda. E na época, meu pai, ele não deixou, assim. Ele falou, não, moda você pode até fazer depois. Mas primeiro você precisa fazer uma faculdade que vai te ensinar a trabalhar. Porque se acontece qualquer coisa e eu não tô aqui pra te ajudar, pra te apoiar, você precisa saber trabalhar e fazer dinheiro e se sustentar. Então, ele tinha essa preocupação de eu fazer moda. Então, ele falou, primeiro vai fazer... Aí me aconselhou, né? Administração, alguma coisa do tipo. E aí, eu gostei de administração, porque administração, tipo... Você pode trabalhar com tudo. É uma faculdade que eu achava que depois eu poderia pensar exatamente o que eu quisesse fazer. E aí, fui fazer administração. E comecei a trabalhar no mercado financeiro. Nada a ver com moda, nem imaginava. Tipo, não vou fazer faculdade de moda, não vou trabalhar com isso. E deixei esse desejo, assim, de lado. Fiquei trabalhando no mercado financeiro por 6 anos. E aí, na época, que foi, tipo, muito antes de pandemia e tal, era muito mais, menos flexível, assim, muito mais tradicional. Então, era trabalhar no escritório de segunda a sexta, com o horário certinho, tinha que usar roupa social, não podia usar calça jeans, nada disso. E as roupas que eu achava e que eu podia comprar na época eram, assim, caretas. Eu não me amava, não me via naquela roupa. E aí eu ia sempre... E assim, a roupa, sei lá, pelo menos pra mim, acho que pra muitas mulheres, a hora que você coloca uma roupa bonita, muda o dia já, né? Eu acho que se arrumar faz bem, assim, pro humor, pro jeito que você vai... Pra forma que você vai conduzir o seu dia. E aí eu ia sempre trabalhar ali com aquela roupa que parecia assim, se você olhasse, parecia uma secretária corporativa, Sim. sabe? Eu falava, não sou eu essa pessoa. E aí eu fazia faculdade na época, à noite, e eu falei, bom, vou arrumar algum tempo e vou fazer minhas calças. Porque camisa é camisa. Mas eu não gostava muito da parte de baixo. Falei, vou procurar uma professora de modelagem. Achei na internet, não existia. Na época não tinha Instagram, não tinha nada disso. Achei num site qualquer, uma professora de modelagem. Achei o celular dela, liguei. Falei que eu queria fazer aula de modelagem para poder fazer calça, para poder ir trabalhar. E aí ela ia me dar aula 10h30 da noite, depois da faculdade. Ela ia no meu apartamento me dar aula de modelagem. Aí era tipo uma calça flare na época de malha. Fiz a calça, fiz o molde. Comprei o tecido, fiz o corte, costurei, eu tinha máquina de costura, costurei a calça e fui trabalhar com ela e assim, amei. Aí eu fiz várias e só ia trabalhar com as minhas calças. Daí as pessoas que trabalhavam comigo gostaram das calças. Então você fazia tudo, você desenhava, você comprava tecido e você ainda costurava. Tipo, você fazia a peça sozinha. Tudo, saía ali do meu apartamento, saía a peça. Eu ia pro Bom Retiro, comprava tecido, trazia... E costurava. Eu sempre tive máquina de costura, porque as minhas irmãs, elas são um pouco maiores do que eu. Então, assim, eu queria usar a roupa delas, eu pegava, tipo, passava uma costura de cada lado, usava, depois eu soltava a costura sem elas verem e devolvia, sabe? Fazia a barra de calça. Na época, a gente ia muito em micareta, e aí eu queria personalizar o abadá. Então, eu pedi uma máquina de costura pra minha mãe, foi quando ela me deu, foi pra isso. E aí, eu personalizava o meu abadá e o abadá das minhas amigas e cobrava, e aí elas me pagavam, e com esse dinheiro eu comprava a próxima micareta, sabe? A próxima festa que eu queria ir, assim. Sempre fui meio empreendedora, eu me virava. Então, eu tinha essa máquina de costura e eu falei, só preciso aprender a fazer o molde. Aí, chamei essa professora, comprei o tecido, fiz as calças. Daí, o pessoal do meu trabalho queria, aí eu comecei a fazer umas a mais, aí minhas irmãs queriam, minhas amigas queriam, e aí eu comecei a fazer, assim, as primeiras todas, eu que fazia 100%. E fazia, assim, de final de semana, porque eu trabalhava de manhã até o final do dia. Aí eu ia pra faculdade à noite, daí, assim, eu sou super da madrugada, né, coruja. Eu fazia nessa madrugada, assim, até a hora de dormir, sempre dormi tarde, e de final de semana. E aí, na hora que eu vi que as pessoas, tipo, compravam e queriam outra, tipo, estavam recomprando, eu falei, opa, preciso de uma ajuda aí pra conseguir fazer um pouquinho mais. Aí, arrumei uma costureira em São Carlos, que é cunhada da minha babá, que é azul. E essa babá tá comigo desde que eu sou pequena, assim, ela trabalha na minha família há 25 anos. Então, falei, Zu, me arruma uma costureira. Eu tenho uma cunhada. Fui falar com essa cunhada e ela começou a fazer as calças junto comigo. Então, eu comprava tecido aqui em São Paulo durante a semana, levava para ela no final de semana, junto com o molde, que daí eu dupliquei o molde, deixava um com ela, um comigo, e aí a gente ia fazendo.
e eu ia vendendo. E foi, assim, exatamente assim que começou a Le Clocher. No começo, ela era uma marca de monoproduto, né? Só calça flare. E aí, assim, eu nem achava que ia virar uma marca. Tanto que as primeiras calças, por bastante tempo, assim, por meses, elas foram vendidas sem etiqueta, sem nome, sem nada. Eu só fazia calças e vendia. E aí, um dia, eu trabalhava ainda na época, e aí uma pessoa que trabalhava comigo falou assim, Lu, por que você não põe um nome? Eu falei, boa ideia. Eu falei, eu acho que tem que ser um nome com algo a ver com sino, né? Porque a gente chama de calça flare hoje, mas antigamente eram chamadas de calça boca de sino, na época dos nossos pais. E queria alguma coisa com sino. Daí ela falava francês, ela falou, que tal Le Cloche? Que a pronúncia em francês certa seria essa, né? Aí eu falei, gostei, Le Cloche. Então, tipo, dei uma brasileirada no nome. Mas assim, juro, em 5 minutos eu criei o nome da marca. E é só escrito, tinha uma moldurinha em volta. Que daí pedi pra uma outra amiga que sabia fazer logo. Fez e virou Le Cloche. E tá aqui até hoje. Então, assim, e no meio do caminho, várias vezes eu pensei em mudar o nome. Porque as pessoas falavam errado. Mas assim, depois de tanto tempo, não mudei. Hoje eu já tenho um apego muito grande, assim, sentimental. Não mudaria mais o nome. E a gente aprende a falar Le Clocher, aprendeu. Hoje você só tem a Fabi de sócia? E eu tenho 2 amigos que são investidores anjos. E em que momento, tipo, a Fabi entrou na jogada, por exemplo, da marca? Foi assim, isso é engraçado, né? Todos os dias alguém me pergunta no Instagram como que eu conheci a Fabi. A Fabi, ela tinha pop-up antes. Sim, lembro. Que era uma marca de roupa. E aí ela fechou. E ela fazia, tipo, muita divulgação das roupas dela. E eu era cliente também da Pop-Up, porque eu só fazia calça. Nessa época eu já fazia um pouquinho mais, mas assim, eu não fazia jeans, não fazia tricô. Na Pop-Up ela vendia uns vestidos bordados, umas camisetas estampadas. Então tinha muita coisa. E eu comprava muito dela. Eu via no Instagram dela ela usando, ia na loja e comprava. Eu falava, ela me influencia. E aí, quando ela anunciou, ela fez um post no Instagram falando que ela não tava fechando a Pop-Up e ela ia trabalhar como influenciadora. Aí eu falei, epa. Tem um monte de cliente aí, assim como eu, da Pop-Up, que comprava Pop-Up e agora ela não vai mais falar da marca. E ela também vendia atacado. E deve ter... Aí eu pensei, deve ter também um monte de lojista que segue ela por conta da marca, que agora não vai mais comprar. E aí eu vi uma super oportunidade, né? Eu falei, bom, vou dar uns 2 dias pra ela, tipo, absorver esse comunicado que ela fez e tudo mais. E vou falar com ela. E aí, mandei uma mensagem para a assessora, falando, então, queria contratar ela para fazer publicidade, né? Para vestir um look e postar no Instagram. E aí, eu fechei o primeiro post e ela me deu, assim, muito resultado. Aí eu falei, eu gostei disso, vou fazer o segundo. Aí fiz o segundo e ela me deu muito resultado. Toda vez, assim, ela vendia muito. A Fabi vende muito, né? Ela é uma influenciadora que realmente influencia as pessoas. E aí, a gente fez, assim, muitos posts. Eu fiquei mais de 1 ano contratando ela todos os meses. E aí, um dia ela falou, vamos tomar um café pra gente se conhecer? Porque a gente nem se conhecia pessoalmente. Pra gente se conhecer e eu quero conversar de uma coisa com você. Falei, meu Deus, vamos. Eu tinha acabado de ter o Tom, o Otto tava amamentando. Deixei ele com a minha mãe dentro do carro e fui fazer esse café com ela, lá onde ela marcou. E aí, cheguei lá, ela falou assim, vamos fazer uma collab? E eu pensei, o que é collab? Nem sabia o que era collab, nunca tinha feito. Tipo, a marca, nesse momento, assim, só para contextualizar, ainda eu era a única estilista, eu que comprava todos os tecidos, aviamentos, comandava toda a produção, desenhava tudo sozinha, assim, eu era completamente sozinha. Tudo lá de São Carlos. Tudo lá em São Carlos. Eu era completamente sozinha, eu tinha a minha irmã mais nova, que trabalhava comigo, me ajudando na parte comercial, assim, me ajudando a vender para as lojistas, porque na época eu era muito forte no atacado, que é vender para outras lojas. E tinha uma outra pessoa que me ajudava, tipo, a embalar, fazer coisa de escritório, essas coisas. O resto era, assim, tudo eu. Tinha 2 ajudantes bem novas, assim, sabe? Que eu tinha que ensinar tudo. Então, eu fazia tudo sozinha. Aí, eu falava assim, falei pra ela, o que é collab? Daí, ela foi me explicando e eu pensava, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Como que eu vou fazer tudo isso sozinha? E aí, às vezes, as pessoas até imaginam, tipo, collab, a pessoa tá com a coleção pronta, aí convida a influenciadora, vai, põe o nome, coloca na etiqueta e coloca. Não, a hora que ela começou a me explicar, ela fez uma pesquisa, daí ela ajudava a escolher o tecido. Aí ela queria escolher minuciosamente cada botão. E assim, ela é virginiana e eu sou ariana. Eu escolho o botão em 2 segundos e é tipo, esse botão tá ótimo. E ela escolhendo tudo nos mínimos detalhes. Então, assim, ela foi me explicando como é que seria a collab, e daí eu, beleza, vamos fazer. Tipo, fui meio dançando conforme a música, né? Fui aprendendo, não transpareci pra ela que eu não sabia absolutamente nada do que ela tava falando e fui aprendendo ali fazendo. Aí a gente fez a primeira collab e aí assim, pum, foi
pico gigante de faturamento. Eu falei, meu Deus. Assim, e eu na época, eu produzia 100% de tudo que eu fazia. Então, eu me precavi, eu fiz uma primeira produção pra gente lançar. E eu me precavi, assim, de garantir que eu conseguiria produzir muito rápido, mais rápido do que normalmente eu produzia, e que eu tivesse estoque de tecido pra fazer mais um monte. E aí vendeu, tipo, muito, e eu saí correndo, foi uma loucura, produzindo. Ela, na cabeça dela, nessa época, ela imaginava que assim, coleção tá pronta, toda produzida, embalada, bonitinha, tudo no armário ali, pronto, é só vender que eu vou entregar. Ela não sabia o corre que tinha por trás, assim, era uma loucura. Ela confiou em mim de olhos fechados, e eu sempre entregando. Daí, assim, foi ótimo, foi um sucesso pra Le Clocher, e ela olhou e falou, meu, gostei disso, deu tudo certo. Deu conta. Zero reclamação, essa menina aí deu conta. Vamos fazer a segunda? Fizemos a segunda, a terceira, a quarta, a gente fez 8. Até que ela me chamou outra vez para mais um cafezinho desses, que ela vem com umas histórias, ela assim, gostei, vamos virar sócia? Daí eu, vamos, como é que funciona? Tipo, daí ela foi, aí a gente foi, tipo, se aprofundando e tal, e aí ela virou sócia da Le Clocher, já vai fazer quase 4 anos, que ela entrou, foi um pouquinho depois da pandemia, quase 4 anos, que ela virou sócia, e aí hoje ela continua, hoje a gente não chama mais de collab, ela tem uma linha fixa, todos os meses tem as peças que são assinadas por ela, e aí nessas peças ela se envolve, assim, 100%, ela continua escolhendo do jeito virginiano dela todos os tecidos, aviamentos, ela prova tudo, ela escolhe, tipo, tudo, assim, essas peças é completamente 100% na mão dela. E no todo o resto da Lesa, assim, ela me ajuda em tudo. Ela me ajuda dando pitacos também no estilo, a direção que a gente quer ir. Ela, quando, sei lá, tem alguma mudança estratégica maior, eu troco muito com ela, assim. A gente se ajuda muito, a gente funciona muito bem juntas. Ela é mais, tipo, sonhadora, ela dá umas ideias, ela me tira muito da zona de conforto. E eu tô ali todos os dias, atrás da marca, fazendo tudo e todos acontecer. E daí foi nesse momento que a marca veio pra São Paulo, que vocês vieram pra São Paulo, ou não? Não, foi antes. Quando a Fabi virou sócia, eu já tinha as 2 lojas, a de Moema e a da de Jardim. Ah, tá. A de Moema, as duas lojas. O que... Quando a gente começou a fazer collab, assim, eu era muito mais atacado. Eu tinha muitas lojistas vendendo Le Clocher. E tinha um site que vendia ali, tipo... vendia ok, vai. E aí, quando eu comecei a fazer as collabs com ela divulgando no Instagram, e as amigas influenciadoras usando e tal, o varejo, tipo, bombou. E aí, naquele momento, eu precisei, tipo, escolher o que eu vou atender agora. Até por capacidade produtiva mesmo. Então, eu foquei muito mais no varejo. A gente cresceu muito no varejo. E eu não parei de crescer no atacado, assim. A gente deu uma estagnada no atacado. Foi aí que me veio a vontade de abrir as lojas. Então, assim, depois que eu comecei a fazer as collabs com ela, eu abri a loja de Moema. E aí, depois de 2 anos, eu abri a loja de Cidade Jardim. Nesse momento, a gente fazia as collabs, ela não era sócia. E aí, depois que eu abri a loja de Cidade Jardim, aí ela virou sócia e fez as coleções mais frequentes. E durante a sua maternidade, você nunca deixou, tipo, a Le Clocher de lado, assim? Ela sempre foi um sonho paralelo e você falou, cara, eu vou dar conta desses 2 e vamos seguir embora. Nunca, e assim, também nunca foi uma opção, entendeu? Não, assim, eu trabalho porque eu amo trabalhar e eu preciso trabalhar. Então... E a Le Clocher, assim, as pessoas falam, mas como é que você tá, tipo, no porpério trabalhando? É tão natural, eu não consigo separar a hora que eu tô trabalhando e a hora que eu tô fazendo alguma coisa pessoal, assim. É o meu dia, assim. Desde que eu criei a Le Clocher, assim, empreendedora sabe. A gente não tem hora pra trabalhar, não tem assim, isso eu faço, isso eu não faço. Eu faço tudo. E até hoje, assim, é engraçado que eu consegui passar muito isso pra cultura da empresa. Todo mundo que tá lá hoje, não importa o cargo, todo mundo faz de tudo. Todo mundo se ajuda, todo mundo transita entre as áreas, todo mundo conhece um pouco de tudo. Esse olhar 360, assim, que a gente fala que o funcionário tem que ter, é muito implementado essa cultura lá dentro. E eu acho que veio de mim, assim, porque eu sou muito fazedora e comecei muito sozinha, assim. E não é sozinha, tipo, modo de dizer, tinha alguém me ajudando. Não, eu comecei sozinha mesmo e com R$0, assim, 0 investimento. Então, não tive essa opção de, tipo, vou parar, vou dar uma desacelerada no trabalho agora pra maternidade. Tipo, a coisa tá acontecendo, a hora é agora. Eu preciso dar conta dos 2 muito bem. Não tem também como desleixar de um lado, deixar, tipo, meio de lado um ou outro. Então, se não tem opção, a gente tem que ir fazer, né? Porque é engraçado, a gente...
eu falei, né? A gente já falou, sei lá, com mais de 80 mães aqui. E a gente fala muito. Tem muita mãe que a gente trouxe, tipo, Dani Cabreira, que criou lá a marca de meia, que era meinha de sapatinho. Não sei o quê. É muito engraçado a quantidade de mães que viram empreendedoras depois da maternidade. E muitas vezes, tipo, de uma necessidade que ela via na maternidade, sabe? É isso, eu quero, gente, uma meinha. Gente, meu filho não tem uma meinha dessa pra usar, então deixa eu fazer uma meinha. Sei lá, uma mamadeira diferente que não dá. Vou criar então uma mamadeira. Tipo, muitas mães, é óbvio, né? Elas saem do trabalho depois da maternidade e elas começam a criar outros caminhos. Tipo, então eu vou empreender pra isso, quer voltar ao mercado de trabalho. Não consegue se encaixar no mercado de trabalho de volta e começa a empreender. E eu quero saber como é que fica a sua rotina de São Carlos, São Paulo, com as crianças. Mas antes, um negócio que tem tudo a ver com a gente, eu vou até falar que a Mãe Tá Off, ela vai participar do Mãe Summit, que é um evento da Beach Mami, que é justamente uma comunidade para mães que querem se realocar no mercado de trabalho, para mães empreendedoras, mães que também querem continuar nossa carreira profissional. Então, vai ter o Mãe Summit aqui em São Paulo, no dia 8 de maio, no Itaú Cubo. Tem também QR Code aqui, com ingressos para vocês participarem. Tem o cupom A Mãe Tá Off 10, que tem desconto. E eu e a Ruby estaremos lá também. A gente vai estar com a nossa estrutura do podcast. Tem palestra, tem roda de conversa, tem painel. O tema desse ano vai ser, inclusive, independência financeira, né? Porque elas prezam bastante isso. Mães, não deixem de pensar em vocês, não deixem de ter independência financeira de vocês, porque isso é muito importante, isso é uma liberdade. Então, a gente vai estar lá, eu e a Ruby, a gente vai estar lá com o podcast, conversando com as palestrantes que estarão no evento. Tem espaço Kids também. Então, tem que levar a criança, tem que levar um filho, não tem com quem deixar. Pode levar no Espaço Kids, vai ter monitor, vai ter gente para cuidar das crianças. Então, estaremos lá dia 8 de maio, o dia inteiro, de manhã até à noite. No finalzinho do evento tem um happy hour com comida, bebida, música para fazer um networking legal. Então, estaremos lá, a gente espera vocês. Aqui no QR Code tem ingresso. E vão porque é muito legal, é muito importante. E eu era essa mãe que parei de trabalhar. Eu queria, né? Eu sou jornalista e eu trabalhava em emissora de TV, assessoria de imprensa e tal. E quando eu tive filho, eu falei, não quero mais, eu quero me dedicar só às crianças. Até que eu falei, gente, não quero mais, quero voltar a trabalhar. Porque eu sentia falta, sabe, disso. Do sair de casa mesmo, de fazer alguma coisa fora de casa. Eu falava, eu tenho falta de conversar com gente... sabe, de falar coisas que não sejam a ver com maternidade e tal. E aí eu falei que eu comecei a criar um podcast que fala de filho, gente. Demais! Eu falei, quero continuar falando de filho, mas quero trabalhar um pouco também. Aí eu falei, então vamos criar um podcast pra falar de filhos. É incrível como a maternidade é muito transformadora, né? É muito, Luciana. E você sabe que no episódio passado eu tava conversando com a Dani Junco, que é a fundadora dessa Beach Mami. Não sei se você conhece, mas a Beach Mami é uma comunidade muito grande, que tem de mães. E a Dani, o objetivo dela é esse. É ajudar mães, tipo assim... como é que se diz? A equilibrar mesmo a maternidade com o profissional. Então, ela ajuda mães que querem empreender, que querem se realocar na carreira profissional e tal. E por que eu tava falando isso? Que a gente tava falando justamente sobre o poder você mudar de ideia. Tipo, eu queria muito ser mãe. Eu tenho um livro, né, que eu era uma mãe perfeita até eu entrar na UMA, que eu falo muito isso. Eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa só cuidando das crianças. E de repente, num momento, eu falei, cara, talvez eu queira trabalhar. E não é fácil o processo. Porque eu falei assim, não... Tipo assim, eu até teve essa trend também, fui conversar com o meu eu de 10 anos atrás. E aí eu fiz essa trend que eu achei muito fofa, gente. Teve gente que falou que é brega e tal. Eu falei, não é. Gente, eu não achei nada brega. Eu achei todas linda. Que eu li. Eu falava, gente, que você nem sabe quem é aquela pessoa e você achava linda. E na minha, eu falava que eu conversei, que eu tava trabalhando, que eu tinha lançado um livro, que eu tinha um podcast. E ela ficou muito brava comigo, porque ela falou, cara, isso não era nosso combinado. E é real. Quando uma psicóloga falou, você quer voltar a trabalhar? Eu falei, você tá louca? Lógico que não. Nunca quis voltar a trabalhar. E ela falou, Paola, Acho que você quer. Nem você sabe, mas você quer. Eu falava, imagina, não é esse meu combinado, não é esse meu script pra vida, sabe? Então, assim, você também mudar de rota não é uma decisão fácil, né? Você tem que entender, tem consciência disso, mas enfim. Mas também tá tudo bem mudar de rota, né? Porque às vezes as pessoas problematizam tanto, tipo, mudei de ideia, a gente muda de ideia toda hora. Tudo bem. Relacionamento, você tem que atualizar os combinados toda hora também, sabe? Mas enfim, agora a gente tá falando de você. E como é que fica você também falando que você vem pra São Paulo toda semana. Como é que é essa rotina com as crianças e as suas vindas para São Paulo? Eles vêm com você? Eles não vêm? Que tipo de estrutura que você deixa lá? Quanto tempo você fica aqui quando você vem? Como é que é isso? Então, é assim...
todo mundo fica muito preocupado, tipo, como é que você deixa seu filho toda semana? O meu filho, ele não sabe o que é ter a mãe em casa todos os dias, toda semana. Desde que ele nasceu, eu deixo. Quando eu tava amamentando, o primeiro, eu amamentei ele 1 ano. Aí ele vinha comigo, eu arrastava ele pra todos os lugares. Eu brinco que ele conhece mais tecelagem e facções do que qualquer estilista, sabe? Porque a gente rodou muito. E onde eu ia, eu tinha que levar, porque tava amamentando. Depois eu já conseguia começar a deixar. Eu tenho uma rede de apoio, graças a Deus, incrível, abençoada na minha casa, que minha mãe e minha sogra me ajudam muito. E eu tenho a Azul, que é a babá dos meus filhos, que trabalha comigo há 20 e tantos anos, assim, dá conta de todos nós, né? Eu falo que ela não cuida só das crianças, ela cuida da gente, assim, da família toda. Então, eu tenho essa rede de apoio que eu confio de olhos fechados e consigo deixar eles lá. E quando o Otto era pequenininho, era mais fácil. Depois que ele começou a crescer, a gente fez um combinado, que eu durmo no máximo 1 noite fora de casa. Salve raras exceções, que daí eu converso tudo, ele é super bonzinho e tá tudo bem. Mas assim, 1 noite ele já nem sofre mais. Ele adora ir pra casa dos meus pais, dormir lá. Normalmente era de quarta-feira, que tem jogo de futebol. Meu pai é corintiano roxo. Fez os 2 netos virarem corintianos roxos, apesar do pai das crianças não ser corintiano. Então assim, virou uma festa de quarta-feira, que a mãe não tá em casa, eles vão dormir na casa dos avós. Sorte dos avós, que conseguem conviver super bem com os netos. As crianças amam ir pra lá, então acho que assim, sai todo mundo feliz, todo mundo ganhando. É só a gente não dar tanta atenção pra aquilo, é um problema, ai, vou morrer de saudades por um dia, que acho que a coisa vai leve, e sempre foi leve lá em casa dessa forma. Depois que eu tive mais um, aí complica um pouquinho, né? Pra mandar 2 pra casa da minha mãe. A minha mãe começou a vir um pouco. Ou às vezes, tipo, pego uma ajuda extra de babá e consigo deixar os 2 em casa. Eu acabei de, assim, faz poucos meses que eu comecei a deixar o Tom também, porque eu tava amamentando, então eu também ficava trazendo ele pra cá. Mas assim, uma vez que ele não conhece o outro lado, que é ter a mãe todo dia ali em casa, fazendo tudo com ele o tempo todo, eu nunca fui essa mãe. Eu sempre gostei muito, assim, eu sempre coloco o gostar primeiro do precisar, porque, sim, eu preciso trabalhar, mas eu também amo trabalhar, me faz muito bem, eu nunca pensei em parar de trabalhar, então, eu sempre mostrei isso pra ele também, ele me vê trabalhando, feliz e tal, e aí, às vezes, ele fala que ele quer, sei lá, fazer uma viagem, comprar alguma coisa, eu falo, filho, mamãe precisa trabalhar muito pra gente conseguir fazer isso, então eu vou mostrando, tipo, que trabalhar muito traz também outras coisas boas pra ele, e ele é super tranquilo, assim, com isso, o Otto, assim, quem conhece, fala, ele é uma criança muito boazinha, muito compreensível, eu converso muito com ele, ele entende, e assim, felizmente, poderia ser contrário, né, porque é uma mãe que viaja muito, que trabalha muito, mas felizmente, ele é super compreensivo e nunca me deu problema, assim, nenhum com isso, nenhum. Sabe que isso que você tava falando, né, de gostar, eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu hoje, cara, eu não ganho dinheiro, não é o que sustenta a minha casa, isso daqui. E sempre que meus filhos perguntavam, por que você vai trabalhar? Eu falava, porque eu preciso. Porque eu preciso. Até que eu falei, cara, não é porque eu preciso. E eu passei a falar pra eles, eu falei, eu vou trabalhar porque eu gosto. Mas você prefere, eles já me perguntaram, mas você prefere trabalhar do que ficar com a gente? Falei, não, por isso que eu fico muito mais com vocês do que eu trabalho. Mas você também não gosta de ir na casa do seu amiguinho? Você também não gosta de descer, ir no parquinho, ficar brincando com seus amigos? Então a mamãe também gosta. A mamãe vai e fica conversando com minhas amigas. Eu vou e eu tomo lanche com as minhas amigas. Então, eu acho que tem essa importância também do falar, do gostar, sabe? É claro que tem gente que trabalha porque precisa, e aí tudo bem, quer falar que precisa. Mas eu acho importante nem sempre a gente falar que é porque a gente precisa. Igual o dinheiro. Às vezes eles falam assim, eu quero isso daqui. Eu nunca falo, tipo, a mamãe não tem dinheiro. Fala, mamãe não vai comprar hoje, mas tem dinheiro. Eu tenho pra comprar isso, eu tenho, mas hoje a gente não vai gastar dinheiro pra comprar isso. Sabe? Eu acho que são pequenas falas, clichêzinhas que a gente muda, que faz todo sentido. Mas me compra um sorvete? Não tenho dinheiro. Mas eu tenho dinheiro pra comprar um sorvete. Eu não vou comprar porque agora não é hora de tomar sorvete. Porque hoje a gente não vai gastar dinheiro com isso. Já gastamos com outras coisas, sabe? Então eu acho que é importante a gente também deixar claro coisas que a gente gosta. Eu trabalho porque eu gosto, não é porque eu preciso. Graças a Deus, é porque eu gosto. Enquanto eu te escutava, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Otto, que ele, algum momento, assim, ele me perguntou, tipo, um dia específico, ele falou, ele queria fazer alguma coisa, alguma brincadeira, não lembro exatamente o que era, e eu falei, mas eu preciso trabalhar. Ele falou, mas fazer isso daqui é muito mais legal hoje, trabalhar não é tão legal assim. Falei, filho, pois é, só que às vezes a gente tem que fazer coisas que não são tão legais, mas precisam ser feitas. E aí, tipo, de segunda-feira ele tem natação. Toda segunda-feira ele começa, eu não quero ir na natação. Tem que ir na natação. Mas natação não é legal. E daí? Não tem que fazer tudo que é legal. Você precisa aprender a nadar. Tem que fazer... A vida, e quanto mais
adulto, quanto mais você cresce, né? A vida do adulto é fazer coisas que não são tão legais. A gente não faz tudo que é legal. Eu amo meu trabalho, mas eu faço milhões de coisas chatas pra caramba que eu preciso fazer, entendeu? Tem que ser feito. Então, a gente é adulto, não dá pra sentar e ficar reclamando, fazendo birra igual a criança. A gente tem que ir, tem que fazer. Então, assim, eu tento passar isso pra ele. Que a vida mesmo a dele, que é uma criança ainda, tem que fazer coisas que não são tão legais, mas precisam ser feitas. Ele precisa aprender a nadar. Então, vai continuar na natação até a hora que eu achar que ele não precisa mais. Até a hora que ele for adulto. E até senso de responsabilidade, né? É isso, eu gosto de vir aqui, gosto. Mas, tem dias que eu acordo um pouco de preguiça. Mas, são 90 dias que eu gosto e um dia que eu tô com preguiça. No dia que eu tô com preguiça, eu vou ter que ir também, porque a minha responsabilidade é ir, é compromisso, tem que ir, ponto final. Mudar pra São Paulo, nem pensar, né? Você tava falando da vida no interior. Como é que é, gente? Conta pro pessoal de São Paulo essa vida no interior. Olha, eu sempre falei que eu morei em São Paulo 10 anos. E aí, quando eu voltei pra São Carlos, eu falava, um dia eu vou voltar a morar em São Paulo. E falava... Você veio pra cá por quê? Pra fazer faculdade. A faculdade você fez aqui em São Paulo. Eu fiz PUC aqui em São Paulo. E aí, quando o primeiro filho saiu da barriga, eu falei, eu nunca mais vou morar em São Paulo. Porque assim, a vida que a gente tem lá é muito diferente da vida daqui. E eu cresci lá, meu marido cresceu lá, e a gente é acostumado com a vida de lá, que é muito diferente da daqui. Não sei se uma é melhor ou pior. De repente, pra você, a daqui é melhor. Pra mim, a de lá é a que faz sentido hoje. Que, assim, meus filhos vivem na casa dos avós, então tem um contato muito próximo com todos os primos. A gente mora num condomínio lotado de crianças. Então, assim, ele abriu a porta de casa, ele tá no parquinho brincando com todas as crianças. Eu consigo levar, mesmo trabalhando desse tanto, se eu tô em São Carlos, eu consigo levar e buscar em quase que todas as atividades. Levo e busco na escola todos os dias. Eu sento pra almoçar com meu filho todos os dias. O escritório é do lado da minha casa. Então, assim, são umas facilidades do interior que são diferentes. Fora que o custo de vida lá a gente tava conversando disso antes, assim, 1/3 do custo de vida daqui em São Paulo. Então, assim, talvez se eu mudasse pra cá com toda a minha família, e eu não conseguiria ter a estrutura que eu tenho lá hoje pra trabalhar tão tranquilamente. E também, querendo ou não, alguém vai ter que ficar na estrada. Se eu mudar pra cá, final de semana sim, final de semana não, a gente vai querer ir pro interior pra conseguir curtir. Meu marido tem fazenda lá, e os avós e tudo mais. Então, assim, as crianças iam ficar na estrada. Então, eu prefiro eu ficar na estrada toda semana, que eu faço esses bate-voltas, durmo no máximo uma noite aqui em São Paulo, e eu fico na estrada e não eles. E é isso. E esse acidente que vocês sofreram, por exemplo, não te deu trauma pra pegar a estrada, por exemplo? Não é um problema? Olha, eu tive que passar... Assim, foi um trauma muito grande, foi o maior trauma da minha vida, mas eu tive que passar por cima dele, porque como é que eu faço? Eu não viajo mais? Tipo, eu preciso viajar pra trabalhar e também pra turismo, pra ver minha família. Minhas irmãs moram em outra cidade, elas não moram em São Carlos, elas moram... Suas irmãs não estão lá em São Carlos? Não, elas moram em outra cidade interior, em Araçatuba. Então, assim, pra visitar elas, eu preciso pegar a estrada, então... E assim, quem vive na estrada tá mais suscetível a acontecer acidente. E aí, aconteceu com a gente. E não foi... Esse acidente não foi vindo pra São Paulo trabalhar. Foi voltando da cidade das minhas irmãs. A gente foi passar o Dia das Mães lá e foi na volta do Dia das Mães. No Dia das Mães. Então, assim, eu acho que se eu talvez tivesse demorado pra pegar a estrada e tal, esse trauma teria crescido mais dentro de mim. Mas, assim, logo depois eu já precisei, eu tive que passar por cima, enfrentar, e é isso. É tipo cair do cavalo, ter que subir em cima do cavalo de novo, sabe? Sim, superou logo depois e falou, vou ter que fazer isso, vou fazer isso de novo. Luciana, eu amei. Eu tô até vendo, mas assim, fui olhar se faltava a gente falar alguma coisa, mas acho que passamos por tudo. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre os tratamentos e o processo pra alguém, sei lá, que esteja escutando a gente, esteja num processo desse? Olha, vou repetir o conselho que eu sempre dou, assim, todo mundo que vem conversar comigo, eu conselho e desejo, né? O desejo mesmo que eu tenho, e eu incluo as pessoas que vêm conversar comigo nas minhas orações, é que elas tenham força e persistência, porque é muito difícil, assim, não só o difícil psicologicamente, fisicamente, é difícil você conseguir continuar tendo apoio para permanecer fazendo tratamento, tem a questão financeira, assim, são muitas questões. Então, assim, que você consiga continuar lutando até você ter o final feliz que eu tive, que eu tenho certeza que você vai ter, que as pessoas que estão escutando e estão passando por isso vão ter. E é isso, e que assim, e que se por acaso não consiga, que essa pessoa consiga se realizar de outras formas, né? E aí consiga ressignificar isso, porque, de novo, entrega na mão de Deus, se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu acho que a nossa história tá escrita em algum lugar e ele tá guiando. Então, assim, entrega que se tiver que acontecer, vai acontecer. E acho que é isso.
Você é muito querida, Luciana. Ai, você é muito. Eu adorei te conhecer mesmo. Falei pra você, né, que eu já te seguia, já te acompanho há um tempo, já te conhecia das redes sociais. Mas adorei conhecer você. Você é muito fofa, você é muito querida. Muito feliz em ver que você conseguiu, que você tanto quis. Ai, amei essa conversa. Falei que eu cheguei aqui tensa, nervosa. Eu só tinha participado do podcast da Fabi, que daí a gente já se conhecia de longa data. Parecia que eu tava no sofá da casa dela conversando. E esse foi o primeiro, assim, podcast. E eu amei. Mas me senti igual, viu? Parecia que eu tava na sala da sua casa conversando. Mas e que eu te conhecia há tempos. Não é? Uma delícia. Gostoso. Isso aqui é um bate-papo. Seu trabalho é uma delícia. Aqui, gente, eu tô com os pés em cima do sofá, eu tô meio desleixada, sabe? Mas, ai, amei. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Você. Foi demais. Quem gostou, aqui, ó, deixa seu comentário. Se você também tá tentando, quiser mandar uma mensagem pra Lu, né, Lu? Tô lá, aberta. Tá lá no Instagram. Que eu respondo com calma no momento certo. E é legal, até eu acho que é legal a gente querer dividir. O Mental Off nasceu, né, de uma vontade nossa, minha e da Rubia, de troca. Eu falo, o podcast não nasceu pra gente conversar com outras pessoas e produzir conteúdo pra mães. Foi porque a gente, de fato, queria conversar com outras mães. Então, assim, eu quero conversar com outras mães, eu quero saber o que se passa na cabeça de outras mães, se elas passam e pensam as mesmas coisas que eu. E por que não transmitir isso pra umas terceiras, né, pra mais gente ver? Então, eu acho que na maternidade é muito legal essa troca. Então, quem quiser conversar com a Luciana, tem o Instagram dela. Se quiser deixar mensagem aqui, enfim, a gente passa pra ela também depois. Obrigada pra quem ficou aqui até agora escutando a gente, acompanhando a gente. E quinta-feira tem mais um episódio pra vocês. Até lá, se Deus quiser. Tchau, obrigada.